Deixa eu falar algo para você. O obedecer é melhor que o sacrificar. Tem tanta gente querendo fazer sacrifício de tolo. Tem tanta gente muitas vezes subindo e descendo um monte, levantando nas madrugadas e fazendo jejum de dia inteiro e vivendo totalmente uma vida de desobediência. O que Deus ele requer de nós não é o nosso sacrifício. O que Deus requer de nós é a nossa obediência. E tem coisas que fazemos e tem forma de vida que vivemos que sabemos que não está de acordo com aquilo que Deus espera de nós. A palavra de Deus é clara em dizer que Saul foi um rei, o rei de toda Israel, um rei ungido pelo próprio Deus. Mas no momento que ele quis fazer as coisas do jeito dele, ele perdeu o mais importante que tinha, que foi a presença do Espírito Santo na sua vida. A palavra de Deus é clara em dizer que foram dadas a Saul ordens e ele fazia do jeito dele. Numa certa feita, a palavra de Deus disse que ele, achando que o profeta estava demorando, ele foi lá e ele mesmo fez o holocausto diante do Senhor. Função que era só dada aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes e não a ele. Quem teria que ter feito aquele holocausto ali seria Samuel. Mas ele, o profeta Samuel, mas ele com pressa, ele vai lá, ele mesmo mexe a mão e ele mesmo faz. Ele fez o sacrifício porque ele achava que o sacrifício era melhor do que a obediência. Sabemos que pouco antes disso, Saul tinha desobedecido uma ordem de Deus, quando Deus diz: elimina todos os amalequitas, não fica nenhum, nada, destrói todos. E ele poupa ali o seu rei e poupa também o seu gado. E quando Samuel questiona sobre aquele gado, ele diz que aquele gado seria para dar holocausto ao Senhor. Como se na terra de Israel não tivesse gado, como se a terra de Israel não tivesse gado para poder lhe dar holocausto. E Samuel diz que o obedecer é muito melhor que o sacrificar. Quando a gente vai lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 51, a gente vai falar ali de Davi, vai mostrar o arrependimento de Davi depois da visita do profeta Natã. Quando o profeta demonstrou a Davi o seu erro, o seu pecado, diante do adultério com Batseba e diante do homicídio, né? Diante do homicídio que ele fez ali com o marido de Batseba, que era um dos seus 30 valentes, com Urias, covardemente, né? Totalmente errado o que ele fez. E quando o profeta confrontou ele, ele diz lá no Salmo 51, eu não vou te dar holocaustos, porque não é isso que te agrada. O que te agrada é um coração obediente, um coração contrito, um coração arrependido diante de ti. Muitas pessoas acham que pode enganar Deus, muitas pessoas acham que pode fazer acordozinho com Deus. Ah, Senhor, eu te dou isso e o Senhor faz aquilo, faz... Não é assim, gente. Não é assim. Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o dono do ouro e da prata. Não há nada que a gente tenha para dar a ele que venha mudar a sua palavra ou negociar algum princípio dele. Quem faz isso são os homens. A única coisa que Deus requer de nós é um coração contrito, é um coração obediente, é uma vida voltada a Ele, fazendo a vontade dEle. Com Deus não se negocia, com Deus não se... Como é que diz? Tem uma palavra que usa que diz assim, com Deus não se barganha, sabe? Com Deus não se barganha. Então, se você quer realmente sacrificar a Deus, seja obediente a Ele, ouça a sua voz, obedeça a sua palavra. Eu garanto a você que isso sim tem valor diante do Senhor. Não é os sacrifícios, não é as loucuras, não é você estar subindo, não sei que até tanto de joelho e se acabando e não obedecendo. Isso não tem valia de nada se você não tem um coração contrito e obediente. Como eu ouvi uma pregação hoje, tantos cristãos com o coração tão ruim, com o caráter tão ruim, falando tão mal um do outro, sendo tão mesquinha, sem ter amor nenhum ao próximo, a estar ali subindo o morro,
subindo um monte, descendo um monte de joelho, ficando de jejum o dia todo, achando que isso vai ter alguma mudança. A primeira mudança, a primeiro alcance de qualquer coisa que a gente queira diante do Senhor, a gente primeiro tem que mudar o nosso coração e deixar que Ele acesse o nosso coração, que Ele mude o nosso caráter. Então eu digo para você hoje que o obedecer é muito melhor do que o sacrificar. Porque sacrifício sem obediência é sacrifício de tolo. Amém?